Precisamos entender que a religiosidade não nos leva ao conhecimento de Deus e nem a expressarmos, muito menos a andarmos na sua vontade. Nós precisamos entender que a incoerência religiosa é algo que é manifesto quando nós preocupamos mais com o aspecto religioso do que de fato em buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, nos livrando da forma de pensar deste mundo. Isto é novo? Não. Desde a época de Jesus? Não. Muito antes disto. E é a conversa que Jesus tem com os fariseus, lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 9 até o 13, ele diz assim: e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitai o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, o que Jesus está ensinando? Eu desobedeço à lei quando eu sigo aquilo que é o meu pensamento, mesmo que eu pregue a lei, como é o caso do que ele cita, ou seja, que o que eu posso fazer é uma oferta para o templo, é uma oferta para Deus, então eu não preciso obedecer o mandamento que diz para eu honrar os meus pais. Isto leva justamente à situação que, em vez de cuidar dos pais, cuidar da sua, vamos dizer assim, das suas necessidades, eu prefiro tratar das ofertas a Deus. Isto é religiosidade. Isto não tem nada a ver com a vontade de Deus para as nossas vidas. E é o que precisamos entender. Nós somos chamados para revelarmos o reino, manifestarmos a glória de Deus, honrarmos o Senhor. E o honramos quando nós andamos segundo aquilo que a lei nos fala, que ela nos ensina, e ela nos conduz a buscarmos o entendimento da vontade de Deus. Não se trata simplesmente de mandamentos, mas são mandamentos que revelam uma natureza, que revelam quem é o nosso Deus e que expressa as suas virtudes. Que nós precisamos entender. Quando tudo o que fazemos, ou quando tudo o que elaboramos ou pensamos, contraria o espírito da lei, na realidade, o que nós estamos fazendo é pura religiosidade e é contrário à vontade de Deus, pois nós estamos focando naquilo que é o nosso interesse e não naquilo que seja a vontade de Deus. E a gente precisa entender isso, não se tratam dessas coisas. Viver o Evangelho, viver o reino de Deus, se trata de um aspecto muito importante. Compreender a vontade de Deus, buscar o conhecimento e entendimento dessa vontade, compreender a obra que Ele realizou em nós, quem somos nele, o que Ele fez e o quanto nos capacitou para vivermos na sua vontade. Pois não se trata de um empenho para alcançar, mas de entendermos quem nós somos, nossa identidade, nossa natureza, e andarmos segundo essa natureza, honrando e glorificando a Deus e submissos àquilo que seja a natureza, ao espírito da lei e que Jesus ensinou, porque ele foi muito claro que ele não veio para abolir, mas para cumprir. E nós, em Cristo Jesus, cumprimos a lei.
Que a gente possa entender e compreender estas coisas e buscar o conhecimento de Deus e de sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.